O movimento cultural vilhenense ficou mais rico desde a última segunda-feira, com a chegada de mais uma obra literária produzida aqui. Foi lançado o livro O Mistério do Cônsul, do jornalista Júlio Olivar, acontecimento que lotou a livraria Mundo do Livro, apesar do intenso frio que fazia em Vilhena. Prestigiado pela presença de verdadeiros ícones da cultura local, Júlio Olivar autografou livros e contou como nasceu a obra. Eu acabei de descobrir esse mistério aqui, porque eu comecei a desvendá-lo há muito tempo, há 11 anos para ser preciso, ainda quando morava em Minas Gerais. E acabei de descobrir, desvendar por completo esse mistério morando aqui em Vilhena, porque nunca desisti da pesquisa. Eu comecei em Minas, onde o tal cônsul Lourenço Vestinho foi sepultado, mas foi aqui, entrando em contato com parentes dele, com o embaixador do Brasil na Suécia, inclusive a orelha do meu livro é feita pelo embaixador Otto Agripino Maia, embaixador do Brasil na Suécia, e ele sempre me encaminhando material escrito em sueco, para aquela confusão para traduzir e tudo, até que eu chegasse a perfilar, né, a poder realmente perfilar esta personagem rica da história do Brasil, rica, mas desconhecida. Você não vê em nenhum livro de história o nome dele, mas que fez parte do contexto histórico do primeiro império do Brasil. Há realmente mistério nessa história do cônsul, Júlio? Para mim havia um grande mistério, porque quando eu era mais novo, tal, com 21 anos de idade, eu via sempre uma cruz de bronze sobre uma sepultura fora do cemitério, numas ruínas, onde ele tinha morado, na fazenda do Jardim, em Minas Gerais. E eu perguntava para os mais velhos, para as pessoas que tinham conhecimento da história regional, quem é essa personagem? Ninguém sabia, havia um mistério em torno dele. E então, para mim, sempre existiu, e foi eu concebi esse título antes de começar a fazer as primeiras abordagens para fazer o livro, porque era uma personagem misteriosa e ambígua. Era protestante no Brasil, em que a Igreja Católica era oficial. Ele, no testamento, disse que não queria ser sepultado num campo santo da Igreja Católica, mas era padrinho, aliás, tinha o filho dele, era compadre do Feijó, o filho dele foi batizado pelo Feijó, ele fazia média com a Igreja Católica para se dar bem nos negócios, era falsificador de moeda, era um mercador e ao mesmo tempo tinha crédito perante o imperador a ponto de ter ajudado a fazer o Código Comercial brasileiro. Ele foi membro da comissão que fez o Código Comercial do país. Então, bastante ambíguo, bastante... Como são os políticos, né, de hoje em dia, assim, que caminha meio que com o prestígio de uma casta e, ao mesmo tempo, hostilizado por tantos outros que conseguem ver as calhordices, né, dos que estão por cima e tal. Você trouxe essa história de tão longe para enriquecer um pouco a intelectualidade vilhenense, então? Bom, eu não sei se eu teria a pretensão de dizer tanto assim. A realização de um sonho, é um livro modesto, é um livro que eu acho que é para quem gosta de história, para quem gosta de ter um pouco de memória também. Eu narro um pouco sobre a história da minha região natal, né, porque a minha região é Vilhena, mas, enfim, eu não sei se vim enriquecer, mas eu vim realizar esse sonho. Hoje é a realização de um sonho. Eu me sinto realizado de poder estar lançando esse livro aqui, bastante prestigiado, uma segunda-feira tão gelada aqui em Vilhena. É isso que eu ia te perguntar, como é que você está se sentindo em ter conseguido trazer tanta gente aqui para dentro com tanto frio como está fazendo hoje à noite? Dezenas e dezenas de pessoas, o que comprova assim que a gente tem amigos, né? São pessoas de todas as classes sociais que você pode ver, de político, jornalista, agente do povo e tal, que são os meus amigos queridos, aos quais eu fiz questão de levar o convite pessoalmente, insistir para que eles viessem. Eu tenho certeza que eles vieram mais por mim do que pelo livro, não é? E então eu me sinto feliz da vida mesmo. Então, é um dia de realização, sem dúvida nenhuma, a entrega deste trabalho ao leitor, não é? O médico e jornalista Newton Pandolfo, que assinou a apresentação do livro, não escondia seu entusiasmo pela história. E eu fiquei muito empolgado, porque eu não tinha ideia do que seria exatamente isso, né? Mas é um livro que resgata um período da nossa história, apesar de ter ocorrido, o cenário se passa no sul de Minas, mas é importante porque na época que isso ocorria, ali era um centro, o centro nevrálgico do Brasil, era aquela região lá. E hoje pouca gente sabe disso, né? A geração de hoje, não de Rondônia exatamente, mas do Brasil mesmo, não sabe que ali era
um centro nevrálgico. Ali você tinha como encontrar o regente Feijó, você tinha que como encontrar várias personalidades da época do governo federal, né? Quer dizer, do Império, né? E o Júlio conseguiu resgatar essa história através de uma história de um cônsul que povoava mesmo, pelo que eu li no livro, povoava mesmo o imaginário popular, muita lenda, né? Aquela coisa toda. E o Júlio, talvez atraído por isso, acabou fazendo um livro que tem uma importância histórica, e assim, é aquela história, como eu digo, a história não oficial, é uma história contada através da pesquisa, do levantamento de dados, checagem, enfim, um trabalho que caracteriza o jornalista bom, que eu acho que ele é. Inspiração e transpiração. Os dois. Talvez até a transpiração, como sempre, extrapola, né, passa a capacidade de inspiração, mas a gente não pode desprezar essa inspiração, porque foi ela que levou a isso tudo aí. Ele teve a capacidade de, quando começar o livro, ver a importância que tinha em fazer as pesquisas, e ele não pensou duas vezes, ele sentou o pau, demorou mais, saiu bem mais demorado, mas saiu uma coisa que importa. Valeu a pena, então, Nil? E vale a pena a gente que não conhece aquilo lá, não tem problema, leia, vale a pena ler, porque o livro realmente é interessante como livro também. Quem alguém já leu livros como aquele jornalista Eduardo Bueno fez sobre o Brasil 500 anos, ele contava histórias sobre a história do Brasil, coisas ótimas, maravilhosas, que fez a gente conhecer e se interessar mais pelo país que a gente vive. E o Júlio conseguiu repetir esse êxito nesse mistério do cônsul. Eu gostei muito mesmo, eu fiquei empolgado com isso. Entre os vereadores que prestigiaram o evento, Mauro Bio elogiou o trabalho de Júlio Olivar e até falou sobre uma indicação que fará ao Executivo, criando um fundo de incentivo à cultura e às artes vilenenses. Pois naquilo que é possível, né? Eu tenho já reunido com algumas pessoas da parte cultural e literária da cidade para a gente tentar criar alguma coisa que possa dar esse incentivo. Até eu tenho um projeto de lei que está sendo discutido, já discuti com o Júlio, com o Pires, com a Átila, e enfim, mais pessoas aí interessadas na cultura, de se fazer um bônus, um bônus da pessoa ter uma renúncia, porque isso que é o problema, vai ter que ter uma renúncia de receita, aí tem que ser para o Executivo. Então eu vou fazer uma indicação para que seja 5% daquilo que for recolhido, a empresa ela fica com o bônus, e aquele que lançar algum projeto cultural, um livro ou uma peça de teatro, alguma coisa, ele possa, né, trocar esse valor com o empresário que detém, vamos supor, R$1.000 de impostos que o empresário paga para a prefeitura. 5% disso ele pegaria como bônus, ele pagaria 5% a menos, mas receberia um certificado. Quando um artista, um escritor precisasse desse dinheiro para lançar o seu projeto, ele poderia trocar esse bônus com a prefeitura. Isso seria um incentivo bem interessante para um mercado como é Vilhena, né? Ah, sim, sem dúvida, mas isso também tem que nascer do anseio também da classe, né, cultural, da classe literária, da associação vilhenense, nas pessoas que estão interessadas em cultura, enfim, em literatura no nosso município.